Olá, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou falar ainda um pouco sobre o vídeo que eu falei anteriormente, sobre da verdade, por que a gente tem medo da verdade, eu no caso. Se a verdade às vezes é melhor, ou se é melhor a gente às vezes ficar na ilusão. Tava pensando sobre isso, porque acho que deve fazer quase uns 1 ano e meio a 2 anos que eu comecei esse meu processo. E depois que eu passei pela depressão e comecei a querer buscar novos caminhos, eu queria buscar além do que eu já estava fazendo, porque eu estava assim, eu voltei da depressão, fui tendo forças para querer mudar. Acho que pelo meu despertar espiritual. Eu queria mudar, eu queria fazer outra coisa que não fosse o que eu já fazia. E eu lembro que eu falei pro meu marido assim, eu vou fazer alguma coisa em casa ainda, porque eu ainda não estava bem para sair de casa. Eu vou começar a fazer alguma coisa em casa e pela internet. Aí eu falei pra ele, eu vou fazer um monte de coisa junto, assim. O que for dando mais certo, eu vou fazendo. O que for dando errado, eu vou largando. Eu falei só, tem umas coisas que dão certo em menos prazo do que algumas outras coisas que eu iria começar a fazer também, mas que seria a longo prazo. Eu tinha isso na minha cabeça. Que como eu não estava trabalhando, como eu não estava recebendo, né? Tava meio sem dinheiro, eu falei, vou tentar começar pelas coisas que eu já acho que eu vou ganhar dinheiro de cara. Vou começar ganhando dinheiro já, para aí eu poder fazendo as outras coisas a longo prazo. Mas eu preciso primeiro de um capital, de dinheiro. E, gente, eu falo assim, às vezes a gente está tão desesperado, a gente não enxerga muita coisa. Eu acho que é isso quando eles falam que a gente vai expandindo a consciência, a gente vai tendo mais clareza sobre as coisas. Nossa, é muita ilusão, assim, muita ilusão que a gente começa. Mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse essas ilusões, se eu já tivesse a realidade, por exemplo, se eu começasse sabendo que tem gente que passa a perna, tem gente que fala uma história que depois você descobre que não tem nada a ver. Por exemplo, eu estava tão desesperada que eu comecei a entrar nos jogos que falam assim, o máximo que você conseguir jogando, você chegou a tal nível, você vai ganhar 5.000 reais. Aí é só você pedir e cai no outro dia, cai no seu banco um Pix de 5.000 reais. E eu joguei esses jogos. Eu baixei tipo uns 3 a 4 jogos desses e eu ficava só jogando. E aí um dava 5.000, eu já pedia pra depositar. Aí depois o outro já dava outros 5.000, eu pedia para depositar. E fui indo, achando que eu ia ganhar isso tudo. Eu até estava fazendo planos de que eu ia pagar primeiro, sabe? Eu confiei, eu acreditei. E hoje eu falo, não é possível que eu acreditei, sabe, nisso, assim. E aí o que acontecia? Quando eu pedia para pagar, né, os 5.000, eu já pedia para pagar, dava número de conta. O que eles faziam? A fila tá muito grande de pagamento. Você pode tanto esperar, e aí daqui 24 horas ou 48 horas seguintes você ganha, ou se você quiser jogar mais tanto tempo, você adianta o tempo de você ganhar. Por exemplo, em vez de 48 horas, você ganha em 24 horas. E lá vai eu jogar, para eu passar para os primeiros da fila, para receber o dinheiro.
Aí eu ia de novo, jogava, ia lá pedir para mudar da fila, né? Do lugar da fila. Aí era essa mesma mensagem. E toda vez eu jogava. E toda vez ficava só essa mensagem. Falei, né, com meu marido o que eu tava fazendo para ganhar dinheiro. E ele falou que isso aí é meio golpe. Você não sei se você ganha esse dinheiro aí não. Nossa, aí tá. Aí fui eu desistir desses jogos. E depois eu fui para fazer pesquisa. Se você entrar, fizer pesquisas, responder algumas coisas, você ganha dinheiro também. Então aí eu ia, a sua tarefa hoje é criar uma conta no banco tal, você ganha tantos pontos. Se você responder a pesquisa tal, você ganha mais pontos ainda. Só que as pesquisas, por exemplo, eu respondia um monte de perguntas. E aí no final, para ganhar os pontos, falava assim: essa pesquisa aqui não foi do seu perfil. Então não terminou a pesquisa. Então eu já tinha respondido, não ganhava os pontos mais uma vez. Para ganhar os pontos, para trocar em dinheiro, você tinha que conseguir muitos pontos, você tinha que fazer coisa demais para ganhar, tipo, você ganhava centavos, sabe? Tipo, as pessoas iam meio que iludindo a gente mesmo. Eu fiquei super iludida, tudo me iludia na época. E aí, junto com isso, eu fui tentando fazer, que eu falei que era a longo prazo, falei, vou entrar, vi na internet esses, né, de vender produto como afiliado, que aí eu ganharia também. Então, eu fui largando esses outros, que eu achava que eu ia ganhar dinheiro rápido. E aí, quando eu entrei para vender como afiliado, eu fui vendo anúncios de cursos, né? Venda afiliado e ganhe não sei quantos. Com 6 meses, 8 meses, eu já fiquei milionário, ganhei 1 milhão. E mostra foto com carro, foto em mansão. E eu, gente do céu, tipo, daqui 6 meses eu vou estar assim já, com carro, com mansão. E eu fazia curso, e aí eu investia tanto em curso, investia nos anúncios que eu ia fazendo para vender, só que aí eles colocavam lá o valor que eles recebiam. Eu vou colocar a realidade para vocês verem quanto que eu ganho. E eles colocavam o valor que eles ganhavam. Só que para ganhar o valor que eles ganhavam, tinha os custos que eles não mostravam. Então, se eles ganhavam, falando um pouco assim, R$1.000, eles não mostravam o que eles pagavam para fazer esse anúncio da propaganda. E aí você acha que você vai colocar R$1.000 ali, ou no começo a gente põe menos, né? Você vai colocar ali R$100 e que você vai ganhar R$200 no começo, e daqui 6 meses tá ganhando 1 milhão. Fui nessa então, fiz site, fiz um monte de coisa, aprendi muita coisa também, perdi mais dinheiro do que eu ganhei, mas valeu a experiência, assim. Eu não vejo como se eu tivesse perdido esse dinheiro. Eu vi como um aprendizado de várias coisas, assim, em relação à venda, em relação à internet, em relação a várias coisas. Mas o que começou a acontecer? Eu ia vendo esses anúncios de curso e todos com a mesma mentira, sabe? E todos com a mesma fala. Você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. E aí vinha outro que era de outro curso e falava: é muito fácil que o fulano aluga um carro maravilhoso por um dia, aluga uma mansão e tira foto e filma só para vir aqui falar que em 6 meses ganha um carro, uma mansão.
E aí eu fui vendo, cada um foi contando as coisas do outro, assim, e parece, sempre que fazia um curso, que tinha alguma coisa, eles explicavam até alguma coisa X ali que que eles não contavam, e naquele X ali que estava o segredo do marketing, assim, de ganhar o dinheiro. Essa parte não contava. Aí eu fui entendendo, foram caindo as máscaras, assim, né? Mas eu acho que foi mais... Eu fui percebendo com o tempo, porque um falava do outro, então eu vi que era só ilusão. E aí foi caindo, sabe? Eu fui saindo dessa ilusão primeiro desse desespero que eu tinha que ganhar dinheiro rápido. Nossa, eu comecei muito ansiosa para ganhar dinheiro rápido. E aí eu fui percebendo que eu não ia ganhar dinheiro rápido desse jeito. E eu sempre, até como afiliada, eu sempre gostei dessa parte holística, né? Que as pessoas falam, sempre gostei. Então, quando eu ia vender cursos, eu vendia cursos tipo Reiki, terapias holísticas, tudo que é a minha cara, assim, porque tinha que vender, para ganhar dinheiro, eles falavam que tinha que vender produtos que o povo comprava, que estava na moda. E os produtos eram produtos que não cumprem aquilo que fala. Então, eu não ia vender uma coisa que eu sabia que não funcionava. Eu não funciono desse jeito, assim. Eu sou reikiana, sou mestre em reiki, e eu sei que o reiki funciona, então eu vou vender o reiki. Vou falar muito bem dele, porque reiki é maravilhoso, ótimo, recomendo. Então eu vendia o reiki, vendia terapias holísticas, porque é um assunto que eu gosto muito. Então eu até comprei cursos que eu vendia, porque eu gosto. E aí eu comecei a ver tarô. Amava ver tiragens de tarô, assim, porque parecia que nas tiragens de tarô, iam me direcionando no sentido assim, falava algumas coisas que eu começava a perceber, nossa, olha, isso que ela falou tá certo. Faziam bem para mim, fazia bem para eu escutar o tarô. E nesse Calvino Tarô, eu resolvi fazer esse canal, porque quando eu melhorei da depressão, eu falei que eu ia ajudar de qualquer forma, assim, as pessoas que estão em depressão, saber que elas conseguem sair também. Pessoas que passaram por isso, verem outras pessoas que conseguiram sair, porque a gente na depressão, a gente fica muito só, a gente fica muito sozinha. Então, se eu olhar no vídeo alguém falando sobre isso, a gente se identifica. Então eu fiz esse canal para isso, assim, para eu ir contando meus passos, para as pessoas irem vendo, eu tentando ajudar as pessoas. Ó, comigo aconteceu isso também. Aí eu comecei a fazer isso, sabe, para as pessoas verem que é muito difícil, mas assim, aos poucos a gente vai conseguindo. Então, por que eu tô contando essa história toda? E aí, eu fazendo esse canal, eu continuei vendo tarô. E aí também me apaixonei pelo tarô, sou taróloga. E aí eu comecei, além do tarô, começou vindo para mim de indicação lei da atração. Eu começava pelo básico e parecia que quando eu conseguia passar essa parte do básico, começava a aparecer, parece que a espiritualidade que ia mandando mesmo. Começava a aparecer algumas coisas mais profundas. Depois que eu estudava essas coisas mais profundas, apareciam outras coisas. E no meio disso tudo, eu ia tendo as catarses, as limpezas. E eu comecei esse vídeo falando se é melhor saber das coisas que acontecem realmente
Por exemplo, agora eu tenho clareza de muita coisa, Na época eu não tinha, na época era pura ilusão. Ilusão que eu ia ganhar 5.000 reais num dia jogando, depois eu ia ganhar em 6 meses, 8 meses de afiliado, eu ia ganhar meu primeiro 1 milhão. Muitas pessoas desistem até de trabalhar como afiliado porque elas acham que vai ser isso mesmo e elas não conseguiram e elas desistem, elas não continuam mais fazendo. E aí que eu falo que eu não sei se é bom. Por exemplo, se eu fui lá jogar o joguinho e alguém me falasse assim, você sabe que isso é ilusão, né? Você sabe que você não vai ganhar esses 5.000. Será que eu teria continuado igual eu continuei? Aí fui para o marketing. Será que se alguém falasse assim, aqui, ele não ganha isso que ele está colocando, não, isso tudo é encenação, só para a gente acreditar. Será que eu ia continuar? Será que eu não ia ter desistido? Então, a respeito desse, será que é melhor saber a verdade já, conhecer a verdade ou ir aos poucos, tirando essas ilusões da gente, né? Para mim, acho que é por causa do despertar espiritual. Olha, eu não achava que eu tinha essa determinação que eu tive de perseverar, de continuar fazendo, porque eu tive que fazer isso tudo para eu chegar nesse meu canal. E foi através do YouTube, dos vídeos que eu assisto, que eu fui aprendendo sobre expansão da consciência, conhecer sobre a minha missão de vida, o que eu vim fazer aqui. Eu sempre soube que eu vim para ajudar de alguma maneira e agora eu consigo ter clareza das coisas, de muita coisa, de olhar para o que acontece, falar assim, gente, mas como que eu não percebi isso aqui? Estava na minha cara, como é que eu não percebi? Mas a gente pensa tanto, a gente fica pensando tanto, é tanto questionamento, tanto pensamento de se eu fizesse isso, e se eu fizer aquilo, e como que vai ser, e onde que vai dar certo, e quando que vai dar. É tanta coisa que a gente não consegue perceber o que está na nossa frente mesmo. É como eles falam mesmo, é como se você tirasse uma película assim, ó, que tá cobrindo as coisas. E quando você tira, você fala, gente, tava na minha frente. Então é isso. O que vocês acham? Por exemplo, né? Para mim foi sendo assim. Eu fui tirando essas ilusões, foram caindo pouco a pouco. E vocês? E eu quis fazer esse vídeo também. Eu falei, eu não gosto muito de ficar falando como se fosse, nossa, aí eu tô fazendo isso, agora ela falou que não vai dar certo, não. Cada um tem sua experiência, a minha foi essa, foi nesse tempo, porque eu tinha muita coisa para trabalhar, para curar em mim, ainda tenho. Pode ser que outras pessoas consigam realmente, com 6 meses, 8 meses de marketing, conseguir dinheiro, né? Conseguir ganhar mais, com certeza. Mas o meu processo foi esse. Eu tô fazendo esse vídeo pelas pessoas que estão passando pelo que eu passei. Tô perdendo mais dinheiro do que eu tô ganhando. E a pessoa fala assim, será que eu tô errada? Será que foi eu que fracassei? Será que eu não tentei direito? Não. É para a pessoa ler e falar assim, olha, então isso também é normal. Outras pessoas também passam por isso. Isso que eu queria que essas pessoas soubessem. Para uns é muito fácil e simples, para outros, igual foi para mim, né? Foi meio complicado e para mim não deu certo. Eu tentei um tempo, só que aí eu devia mais do que eu ganhava, então eu resolvi mudar. Não deu certo isso, então vou passar para outra coisa. Porque eu tenho essa determinação com esse canal,
com aplicação de reiki à distância, com tarô, eu sei que esse é o meu caminho. E vocês? Vocês tiveram dificuldade? Com vocês foi mais tranquilo? Como que foi? Até o próximo vídeo. Beijo!